Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia que a gente fala aquele vídeo sem enrolação nenhuma. E hoje a pergunta que apareceu foi sobre C&A, uma empresa que eu me considero muito tranquilo para falar. Já falei com o management algumas vezes, tenho inclusive na minha carteira, então vale esse disclaimer aqui, mas eu comprei ela ali em junho, em julho, em maio, normalmente porque eu vendia put e acabava sendo exercido. Vendia puts, acabava sendo exercido. Foi exercido aí em preços entre 2,50 e 3,30 mais ou menos, tá? E a pergunta que chega aqui é da Mariana, perguntando o que eu acho de C&A. E eu vou colocar nesse vídeo de hoje aqui. A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte: não fiquem tão assim maravilhados com o case, tá? Não fiquem tão maravilhados porque dentro do case vocês vão ver que tem muitas condicionais que podem não se realizar. Então tomem cuidado com o excesso de euforia com os números que vocês vão ver aqui. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, bem rapidamente aqui falando, eu acho que todo mundo já sabe o que é C&A, né? Todo mundo na rua já deve ter passado por uma C&A, uma empresa que veio de fora e que ela está no Brasil já há bastante tempo e que ela entrou na bolsa ali em 2019, né? Junto daquele boom de IPOs que teve em 2019, antes da queda forte da bolsa de 2020. É uma empresa do vestuário que acaba vendendo algumas coisinhas também do que ela chama de Fashiontronics, mas que não faz tanta diferença assim na hora da nossa análise. Quando a gente olha os últimos 15 anos, por exemplo, a gente vai ver que a C&A era líder de mercado lá atrás em 2008, 2009, e hoje, quando você pega varejo vestuário, você vai ver que ela aparece ali em torno de quarto, quinto lugar, atrás de empresas como Renner, de Riachuelo e outras mais. Então ela perdeu esse posto. O controlador era uma pessoa que era muito morosa lá atrás, as outras empresas acabaram abrindo, né, braços financeiros para poder financiar essas vendas que elas tinham. Enquanto isso, a C&A perdeu muito tempo com uma parceria que ela tinha com a Bradescard, que inclusive se encerrou ela pagando 415 milhões para comprar esses direitos da Bradescard agora em dezembro de 2021. Então é uma empresa que parou de crescer o número de lojas e agora voltou a crescer com o dinheiro do IPO, mas ainda tem muitas defasagens em termos de logística, de centros de distribuição, enfim, tudo isso ela está correndo atrás do que a Renner é o benchmarking. Então, o que eu gosto de fazer? Já que a Renner é a benchmarking, eu peguei aqui alguns dados da própria Renner, tá? Para a gente dar uma olhadinha nos resultados da Renner nesses últimos anos aqui. E aí eu peço para que vocês vejam esse vídeo em alguma tela maior. Eu vou até tentar ajustar aqui o tamanho, mas é importante que vocês vejam numa tela maior. Então eu vou pegar aqui receitas líquidas, tá? Então a gente tem aqui, ó, no primeiro semestre de 2018, que vai ficar mais fácil da gente calcular dessa forma, 3 bilhões e 600 milhões. Né? Primeiro semestre de 2019 de receita da Renner. A gente tem aqui, ó, 4 bilhões e 100. Você vê que cresceu mais do que 10%. Né? Aí a gente vai para o primeiro semestre de 2020, teve a Covid, né? Então é tradicional, é normal que tenha caído muito, 2 bilhões e 600. Logo no primeiro semestre de 2021 aqui, a gente já vê um 4 bilhões aqui, que é muito próximo àquele de 2019, e agora no primeiro semestre de 2022 a gente já vê um número bem alto de 6 bilhões 239 milhões de receita. A gente consegue ver aqui, ó, dividindo um pelo outro, que a empresa conseguiu crescer aqui 53%. Ali aparece 153% porque eu não diminui um. Então ela cresceu 53% a receita dela. E esse benchmarking que é a Renner, o que ela conseguiu nesses últimos 5 anos de margem líquida, tá? Para facilitar o nosso trabalho, porque aqui é um vídeo sem enrolação, eu quero fazer ele mais rápido de forma proposital. Então a gente consegue ver aqui, agora eu vou ter que diminuir um pouco para mostrar o gráfico inteiro, a gente vê aqui que ela tinha uma margem líquida nesse período pré-pandemia aqui, que girava mais ou menos em torno de 10%, tá?
Claro que varia, tem a sazonalidade, primeiro trimestre é menos, quarto trimestre é mais, enfim. Aqui ela teve 2 períodos de margem muito alta, porque entrou um crédito fiscal ali tributário da questão do ICMS, na base de PIS e COFINS, que acabou até ajudando a empresa, porque foi bem no trimestre da pandemia, e agora nesse período aqui mais recente, a gente vê que a empresa ainda não alcançou aquela margem líquida em torno de 10%, mas ela já está em 7, 8%. Então, dito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar a CIA. Tá? Então a gente já tem aí que uma margem de 8 a 10% é da benchmarking do setor, quer dizer, é da principal empresa do setor, que é a Renner. A CIA não vai conseguir chegar nisso. Então, numa expectativa aí mais conservadora, ou até num cenário base, eu imagino que a CIA vai chegar em alguma coisa entre 4% e 5% de margem líquida daqui a alguns anos, se tudo funcionar e se ela conseguir crescer. Então, esse é o nosso primeiro C, né? A C, tudo funcionar. Tá? E aí eu consigo ver aqui, ó, qual é o crescimento da CIA ao longo do tempo. Você vai ver que até é similar ao da Renner. Você vai ver aqui que 6 meses de 2018 é 2 bilhões e 200 milhões, ainda antes de abrir capital, com o antigo controlador ainda dando as cartas, etc. Ó, crescimento 6 meses de 2019, 2 bilhões e 300, ó, quase igual. Enquanto a Renner tinha crescido lá mais de 10%, CIA quase igual. E isso fez muita diferença lá atrás para a CIA perder o posto. Você vê que ali estava se falando de 5 bilhões aqui de receita e a CIA tem 2.300, por exemplo. Né? E aí a gente vai para os 6 meses de 2020, teve a queda forte, 1 bilhão e 200, como aconteceu na Renner também. E aí 6 meses de 2021, a gente já via 1.900, um valor bem inferior àquele que a gente viu em 2019, diferente da Renner, que já tinha recuperado tudo em 2021. Agora, quando que começa essa pequena recuperação da CIA? Quando a gente vê aqui, ó, que em 6 meses de 2022 a gente já vê 2 bilhões e 800. Aquele 153%, ó, da CIA é 145%. Então, quer dizer, a empresa já cresce 45% a receita dela, o que dá um indicativo de que ela não vai ser a Renner, mas ela já está conseguindo crescer e já está conseguindo fazer com que o negócio dela gire. A margem líquida, você vai ver que como ela não cresceu, é bastante irregular, o que mostra o risco que existe na operação. Quer dizer, nos últimos anos a empresa viveu igual empresa de turismo. Sabe o que é empresa de turismo? É assim, imagina uma cidade de veraneio. Né? A empresa de turismo lá dentro, ou as empresas que estão lá dentro dessa cidade de turismo, elas em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, elas conseguem ganhar o lucro, e em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, elas ficam amargando prejuízo. Né? Então isso é a empresa de turismo, ou seja, elas sabem que elas vão funcionar 7 meses no prejuízo para ter 4, 5 meses de lucro. Esse lucro tem que compensar os meses de prejuízo. E era isso que acontecia e que ainda acontece com a CIA. Então você vai ver que quando é que ela tem margem líquida positiva? Ó, quarto trimestre de 2018, quarto trimestre de 2019, quarto trimestre de 2020, quarto trimestre de 2021, aqui ó, segundo trimestre de 2022 ela já teve um lucrinho. Tá bem pequenininho, mas ela teve um lucrinho. 6 meses não, é porque o primeiro trimestre foi ruim. Então esse é o segundo C, né? Ela precisa conseguir melhorar a margem dela para chegar a 4%. O terceiro C que a gente vai falar é com relação ao cenário macro. Eu vou imaginar que o mercado vai melhorar e com isso vai subir todas as empresas. O que significa o cenário melhorar? Significa a inflação voltar em 2 anos para uns 4% pelo menos e a Selic cair agora de 13,75 para alguma coisa entre 7% e 7,5% mais ou menos, o que vai dar ainda um ganho real de 3,5% na renda fixa. Então, imaginando esses 3C, tá? Que esse do cenário macro eu acho mais provável, mas os da CIA podem acontecer ou podem não. A gente tem um cenário aqui muito interessante na empresa, porque a empresa ficou muito barata. Né? Então, o que eu botei aqui? Ó, mais um C. Se a empresa crescer 15% para 2023 e 15% para 2024 e continuar crescendo 45% esse ano, ela fecha esse ano com uma receita de 7 bilhões e meio e fecha 2024 com uma receita de 9 bilhões e 800. Se ela consegue jogar uma margem líquida de 5% aqui, que é outro C,
né, que é difícil. Então, se eu tivesse que imaginar, eu diria aqui que essa receita aqui deve ter uns 40% de chance de acontecer. Essa margem líquida de 5% deve ter uns 30% de chance de acontecer. E o cenário macro de Selic a 7% aqui, esse sim eu acho que deve ter uns 75% de chance de acontecer. Então, quando você multiplica essas coisas, esse cenário que eu vou passar agora, tá? A gente está falando aí de uma chance em torno de 9% de acontecer. Mas eu não vou deixar esse cenário passar mesmo com essa chance. E vocês vão entender por quê. Se isso aqui acontecer e a Guarará e a CIA negociar 15 vezes lucro, lembrando que a Renner já negociou a 40 vezes lucro, a Arezzo já negociou a 35 vezes lucro, então estou falando 15 vezes lucro, a gente está falando de uma ação que poderia chegar a R$ 24 hoje. Né? Hoje a ação vale R$ 3,40. Isso a gente estaria falando de 7 vezes de alta. Tá? Em preços que eu fui exercido lá atrás até a 2,50 seria quase uma 10 bagger. Tá? E é claro que ela poderia chegar a uma 10 bagger. Ou seja, né, se a empresa chegar aqui ó, a 20 vezes ou 25 vezes de lucro, ó, ela poderia chegar a R$ 40, por exemplo. Tá? Então, é um cenário que é difícil de acontecer, mas a empresa está muito barata. Então, vamos imaginar agora que ela não consiga crescer tanto, que ela cresça só 10% aqui, e aí eu mudo rapidinho aqui isso aqui para 10%. Tá? Porque aí já aumenta a minha possibilidade. E vamos imaginar que ela não consiga uma margem líquida de 5, consiga uma margem líquida só de 2. A gente ainda tem uma empresa aqui que poderia valer R$ 8,79, que ainda assim é uma alta de mais de 100%. E aí a gente já está num cenário que, enfim, né, a gente já é mais provável um pouquinho. Ela tem que deixar de ser irregular, mas é possível que ela consiga chegar nisso só com o lucro líquido dos quartos trimestres, como ela tem vivido. Então, assim, se você perguntar da qualidade da CIA, eu não gosto da qualidade da CIA. Agora, é inegável que a empresa está muito barata. Tem vários outros problemas aí que eu não citei nesse vídeo de hoje, porque ele é sem enrolação, ele é para ser mais rápido, né? Como endividamento alto, como possibilidade de problemas na hora de você crescer muito rápido também, a questão dos fashiontronics, enfim, tem um monte de coisa aí no meio, tá? Mas quando a gente olha apenas números, a parte financeira, a gente vê que a empresa tem um potencial de alta, caso ela continue crescendo e caso ela consiga pelo menos reverter para uma margem líquida de 2, 3% aí nos próximos 2 anos, e se a Selic cair, melhor ainda. Então, esse é o nosso racional. Lembrando que esse aqui é o tipo de recomendação que a gente tem colocado em carteiras nossas de maior risco, então você não deve colocar um percentual grande, tomando cuidado também que quando a gente recomenda, a gente fala exatamente como você deve trabalhar ela. Às vezes a gente entra vendendo put, a gente entra direto comprando ativo, às vezes comprando call, enfim, você tome cuidado se você for seguir essa recomendação deliberadamente, tá? É uma recomendação sim, mas a forma como a gente entra num ativo de maior risco como esse também é importante. Quem estiver começando, eu recomendo que a pessoa estude mais o case e que dê preferências para empresas mais consolidadas, como a própria Renner, talvez até Arezzo, Grupo Soma, Vivara, que são empresas que estão mais consolidadas no mercado e que já geram lucros todos os anos, talvez ali na pandemia não tenha gerado 1 ou 2 trimestres, mas que são mais consistentes ao longo do tempo. Abraço, bons investimentos, e aproveitando para lembrar para vocês que amanhã, quinta-feira, a gente vai ter uma live especial que é o início do nosso Black Friday, que vai ser feito em semanas. Então essa primeira semana, que na verdade é uma semana mais curtinha, aí vai ter uns 4, 5 dias de semana de promoção, é a parte do internacional. Então a gente vai mostrar as oportunidades, as operações que existem no internacional para que você possa ganhar dinheiro. E claro, né, se você tiver condição de assinar o nosso plano também com desconto, que aí a gente vai falar amanhã na live, ou quem é registrado aqui nas nossas listas de e-mail vai por e-mail também. Se você quiser saber mais como se registra, inclusive para ganhar alguns cases gratuitos, tá? Que a gente tem, algumas carteiras gratuitas inclusive, tem aí embaixo na descrição do vídeo, você dá uma olhada ali em membro gratuito, membro bronze, você se registra lá e você vai acabar recebendo nossos e-mails também. Abraço, bons investimentos
e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.